Você tinha avisado, se for para colocar o Vitinho na direita, não vai funcionar. O Deco avisou, Felipe, ontem. Sobre a questão, primeiramente, do Vitinho, eu já desisti, porque na visão do treinador ele é um jogador de lado de campo. E aí a gente compara o primeiro tempo feito pelo Flamengo e o segundo tempo, né, só com a substituição de um jogador, a mudança, né, de característica. E ontem mesmo, no meu pós-jogo, o Fernando Gil, né, pegou o mapa de calor de todos os jogadores. Se você parar para pegar um único jogador, né, que ficou mesmo no mesmo lado do campo, que era o Vitinho, né? Ele em nenhum momento tentou arriscar para dentro da área, diferente do Bruno Henrique, que no último terço do campo cortava para o meio, né? Então, aquele posicional voltou, tá, Papa? Mas não num 4-3-3, porque há a diferença do Arrascaeta. O Arrascaeta flutua ali. Se você pegar o mapa de calor no soft score, né, você vai ver a movimentação do Arrascaeta no campo inteiro, cara. Então, ele não tem um posicionamento fixo. Então, confunde muitas vezes na hora de uma análise. O Flamengo está no 4-2-3-1, está no 4-3-3, está no 4-1-3-2, como aconteceu várias vezes, Felipe e Papa. O Gerson ia lá em cima do Santos, né, fazia a marcação, abrindo o Pedro de um lado, a Arrascaeta do outro. Isso no primeiro tempo nos complicou um pouco, né, o time ficou um pouco descompactado, o Arão sozinho ali na marcação, o Atlético conseguiu espaços ali nas entrelinhas, né, entre meio e defesa, né? Os garotos foram muito bem ontem. Ontem foi o jogo que o Flamengo precisou, a defesa precisou mais se doar, né? Que teve tanto o exemplo daquele pênalti entre aspas, que para mim nem falta foi. O Noga toca primeiro na bola e aí depois no carrinho que desliza toca no jogador. Né? E o cara foi com uma convicção ali para marcar o pênalti, né, cara? Achei o juiz ali também parecendo louco para, prejudicar o Flamengo, né, cara? Porra, e ainda bem que tem um VAR. Se não tivesse o VAR, com certeza seria marcado o pênalti, o Flamengo sairia atrás do placar. Mas esse lance mostrou como o time do Flamengo estava marcando. Muito alto, né? Mas sem aquela marcação-pressão, o Gerson indo, o Arão ficando muito sozinho ali naquela meiuca, né? E aí os zagueiros ficavam muito no mano a mano. E aí numa dessas bolas, né, enfiaram ali no meio dos dois zagueiros, né? Ainda bem que o Noga teve uma recuperação muito rápida, né, conseguiu tocar a bola, e ainda bem que não foi dentro da área, senão o cara daria o pênalti. Eu ia falar que pegou em bola antes, mas os garotos ontem foram muito bem na dificuldade dos 30 primeiros minutos, Papa. Depois que o Atlético Paranaense cansou, né, depois desses 30 primeiros minutos, aí só deu o Flamengo, né? Até com o Vitinho mesmo nos últimos 15 minutos, houve aquele lance lá que o Bruno Henrique e o Vitinho, né, quase batendo cabeça, que o Vitinho tentou chutar e furou, né, umas jogadas ali pelo lado direito. Aí o Flamengo começou a se achar mais em campo, porque eu já imaginava que o Atlético Paranaense, né, Papa, não conseguiria manter aquele ritmo durante os 90 minutos da partida. Mas em relação ao Vitinho, a nota dele tem que ser baixa mesmo, porque é um jogador que não consegue se concentrar, é um jogador que fica muito apático, né, naquela faixa de campo, se esconde, né, e infelizmente, cara, eu perdi as esperanças porque o treinador não vai colocá-lo ali onde que eu gostaria de ver. A chance é essa, Deco. O momento é esse, irmão. A gente não tem o Everton Ribeiro, não tem o Arrascaeta. A gente aqui eu já estava quebrando cabeça no meu programa agora no canal do Felipe Fontoura, antes daqui, o 10h30, como montar esse time. Porque as duas opções são um quadrado com os 3 meias que a gente tem, que são o Thiago, o Arão, o Gerson, e aí acrescenta aí esse time o Diego Ribas, bota o BH e o Pedro na frente. Essa é uma opção. A outra opção é o Vitinho, no lugar aí do Diego Ribas que eu falei. Outra opção é fazer um time num 4-3-3, botando o Gerson, Arão, Thiago Maia, e aí bota o Lincoln do lado, o Bruno Henrique do outro. As opções são essas. Acho que, cara, se o Flamengo tem um ativo de 10 milhões de euros e tá com medo de perder esse ativo, o que o Deco tá falando aqui, eu já falei assim, acho que não vingou, não é pela posição. Eu acho que o Lincoln não tem a cara do Flamengo. É mais do que a posição. Mas eu acho que o Deco tá certo, Deco. Se você tem um ativo na mão de 10 milhões, o Deco tá certo. Se tem um ativo de 10 milhões, tem que botar para jogar em todas as posições possíveis. Testa, irmão. Vai que dá certo, né, Deco? Vai que é isso que você tá falando mesmo. Vai que é a posição. Exato. E se não for, acabou a dúvida também, né? Vamos lá. O Vitinho é um jogador que tem recursos, tem uma habilidade muito diferenciada para o drible curto, para o chute com as 2 pernas de fora da área com muita precisão, mas não vem conseguindo aplicar, tornar prático, concreto esse potencial que ele tem. Ora, por uma parcela de culpa que eu acho que se atribui, ora, por estar sendo mal escalado,
sendo forçado a jogar fora da sua posição. Eu, particularmente, acho que o Vitinho não é um jogador no nível dos jogadores craques do ataque do Flamengo. Eu acho que o Vitinho é aquele menino que, se você chegasse numa pelada com 10 craques e botasse um menino que é meia boca, ele não ia conseguir jogar. Então, é como se a gente pegasse os moleques de 13, 14 anos e botasse para jogar com os moleques fera de 17. O moleque de 13 não vai conseguir jogar. Ele não vai manter o nível. Você olha para os jogadores que formam o ataque do Flamengo. Você pega 5 jogadores ali de frente, que todos são nível de seleção brasileira. Pedro é um centroavante de seleção brasileira, inclusive havia sido convocado pelo Tite. É um craque para a função dele. Gabigol e Bruno Henrique são 2 baita atacantes. Everton Ribeiro e Arrascaeta também. O Vitinho, quando você coloca o Vitinho junto desses 5 caras, o nível do futebol cai bastante. É o mesmo com o Michael. Então eu acho que o Vitinho, de repente, num time de jogadores mais medianos, pode se sobressair. Minha leitura hoje é que está claro que o Vitinho não vai conseguir manter o nível de jogo jogando ao longo desses caras. Todos nós aqui jogamos bola. E quando você entra para jogar bola no futebol da galera que é fera, que é craque, se você não está no nível dos caras, você não vai acompanhar o ritmo, você vai cabaçar o futebol, velho. E o Vitinho não está no nível dos caras. O Vitinho é um cara que é aquém do nível do Everton Ribeiro, Arrascaeta, Bruno Henrique, Gabigol e Pedro, mesmo tendo talentos e recursos refinados. Eu acho que colabora, sim, muito para o insucesso dele nas últimas partidas, o erro de escalá-lo como ponta-direita, um setor do campo em que ele já mostrou que não rende bem, sendo aquele ponta-direita, de perna canhota, ainda que ele seja ambidestro, cortando para dentro. O Vitinho não faz bem essa função. O Vitinho, quando jogou bem, jogou vindo de trás como um falso 9, quase que como um quarto homem de meio de campo, pela meia esquerda, penetrando nos espaços que ficam ali abertos na área, ou como ponta esquerda. Eu acho que o Vitinho, se ele for útil, ele seria útil para entrar no segundo tempo, assim como o Michael, pegando 20 minutos final da partida, pegando aquele 1/4 final, 1/3 final do jogo, Lipe, para tentar desmontar as linhas de marcação de uma defesa mais cansada. Essa, tá? Do Jorge Jesus, que eu separei aqui no meio de tanta notícia que não tem muito a ver com o Flamengo, mas essa aqui para mim tem. Benfica vence com 2 gols de Seferovic e Jorge Jesus, mesmo assim, cobra a contratação de um zagueiro. O time levou 2 gols do Farense, que ainda perdeu um pênalti no Estádio da Luz. Janela fecha nessa segunda-feira. Olha só, então a informação dela estava real. Tinham me falado que tinha estendido até o dia 25. Então, se fecha nessa segunda-feira e não no dia 25, esquece, eles não vão contratar ninguém do Flamengo. E o Flamengo não vai conseguir, professor, vender Léo Pereira agora, não vai conseguir vender nenhum outro jogador agora. Esquece, as janelas estão se fechando. Então essa situação... Mas tem a de janeiro, Papa, tem a de janeiro. Não, janeiro, beleza. Agora, eu tô falando agora não vai se resolver isso, tá? Então, é o que eu tava falando, indicava o Léo Pereira agora pro Jorge Jesus, que foi quem, queira ou não, quem contratou ele. E não precisa nem indicar, tá, velho? Não precisa nem indicar, porque o Jorge Jesus queria o Léo Pereira e acho que ainda quer. Eles não têm grana para trazer, etc., mas querer eles querem, tá? O JJ nunca escondeu. Conheço de pessoas próximas ao Léo Pereira que dizem que esse tempo todo continua assediando e tentando levar o Léo Pereira. O que fazer quando o empresário quer tirar o jogador do clube, né? Ficou claro que o empresário do Daniel Cabral quer levar ele para a Europa. O Flamengo, que acreditava que seria tranquilo renovar, os dirigentes já não pensam da mesma forma, que é tão tranquilo assim. Tinham me falado que seria tranquilo, já não estão falando mais isso. Já até nem respondem mais as mensagens. Então, tem alguma coisa acontecendo com relação ao Daniel Cabral. Das vagas sub-20, acho que até já foi feito, Papa. Ontem você vê o Rodrigo Caio no banco e eu senti que o Grisio, comandado pelo Domi, pensou assim, cara, não faz sentido nenhum botar o Rodrigo Caio para jogar no segundo tempo, que eu acho que eles gostariam de ter o Rodrigo Caio no segundo tempo para experimentar, mas não faz sentido, sendo que o Rodrigo Caio está indo amanhã para a seleção brasileira e vai desfalcar a gente por mais 3 jogos. Então é melhor dar continuidade para essa zaga e, cara, não faz sentido nenhum na quarta-feira, não faz sentido nenhum não ser Nog e Natan. Qualquer zaga que não seja Nog e Natan na quarta-feira, para mim vai ser muito estranho, porque os dois moleques dominaram, não sentiram. Irmão, teve um momento que o Natan partiu para o ataque. Tamanha confiança do Natan, o cara fez lançamento, ele se jogou ao ataque, ele ajudou. Cara, o Natan vestiu a camisa, ele e o Noga vestiram a camisa e falaram assim, isso aqui é Flamengo, meu. Eu conheço desde que eu nasci. Eu tô na base desde que eu nasci. Eu sei essa camisa. Desculpa, ela não pesa em mim, ela é meu corpo. Os moleques, a camisa tá intrínseca nesses moleques. Então,
cara, acho que a continuidade dessa zaga acaba dando pra gente o que o Pedro botou. A chance de montar um pacotão aí, velho, pra não ficar perdendo dinheiro no futuro com escolhas erradas. Mas é isso. Alguns nomes. O Pedro é um atacante que precisa de uma bola só, né? O legal do Pedro é que é um cara que você dá a bola para ele e outra, né? O Deco até falou ali, ele dominou, ele deu uma dominada ali, mas a bola acabou escapando dele. Ele foi muito rápido na hora, porque ele viu que o zagueiro ficou confuso ali com o lance, ele foi super rápido e já finalizou. Ou seja, uma das maiores virtudes do Pedro, cara, é que ele finaliza de qualquer jeito. A bola vem, não interessa como, ele finaliza, e ele consegue finalizar, e ele consegue finalizar muito bem. Ele tem uma potência de finalização, né? Ele é certeiro. Sobre o Pedro, a informação que eu tenho é que o Flamengo está tentando esticar o empréstimo com a Fiorentina. Ainda não falou com a Fiorentina a respeito de compra, até porque tem algumas situações, o Flamengo acredita que por conta da pandemia, do tempo que ficou parado, ele consegue pelo menos esticar ali o empréstimo dele por mais 3, 4 meses. E aí depois desse período, que já vai ser o período final, nos finais de campeonato, enfim, e aí nesse período o Flamengo tentaria fazer o investimento no Pedro. Mas a informação que eu tenho, Papa, não sei se você tem uma informação diferente disso, ou o Júlio também, é de que o Flamengo nesse momento tenta esticar o empréstimo dele. O Flamengo acredita que por conta do tempo parado pela pandemia, o Flamengo consiga aí nessa negociação esticar o empréstimo. Aconteceu com outros jogadores aqui no futebol brasileiro. O Internacional, por exemplo, conseguiu esticar o empréstimo do Saravia, que acabou até se lesionando gravemente, mas a informação que eu tenho sobre o Pedro é essa aí, Papa. O Flamengo, depois desse período de empréstimo, teria que desembolsar um valor na quantia de 10 milhões de euros. O Pedro é um jogador novo, né? Que, no meu ponto de vista, vale o investimento, e aí vai depender até porque é um jogador que o Pedro é um jogador que as características dele são características difíceis da gente encontrar. O futebol brasileiro, por exemplo, nos últimos anos revelou muitos jogadores de mais mobilidade, que se movimentam muito do lado direito, do lado esquerdo, que sai para buscar o jogo, enfim. Mas um atacante mais como ele, de área, assim, finalizador, né? O Pedro é um atacante finalizador nato. O futebol brasileiro revelou muito pouco nos últimos anos, então a peça é importantíssima para qualquer time, e claro, fazendo gol, né? Fase boa, fazendo gol, bem, cabeça boa, que isso é muito importante também. Para mim, vale o investimento. Mas, no momento, o Flamengo, a informação que eu tenho é que está tentando esticar esse empréstimo.